Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Glória a Jesus. 2 Coríntios 12. Diz assim: as visões e revelações do Senhor. É o apóstolo Paulo falando, tá, irmãos? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Querido Jesus, que essa palavra seja para louvor do teu santo nome. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Você com certeza já ouviu falar, né, a respeito do espinho na carne do apóstolo Paulo. E quem sabe você tenha ficado pensando, o que será que era? E já adianto, né, irmãos, que ninguém sabe. Só Deus. E o apóstolo mesmo sabia, né? Mas um dia nós vamos ficar sabendo, quando nós chegarmos na glória, todas essas coisas que hoje nós não temos explicação, que nós não entendemos, porque Deus não nos revelou, não por falta de interesse para a gente estudar, mas que nós não entendemos porque Deus não revelou. Então, quando nós chegarmos na glória, o Senhor vai nos falar. Daí a gente vai entender. E vamos imaginar aqui, né? Quando nós chegarmos lá e encontrarmos o apóstolo Paulo, eu acho que muita gente vai dizer: ô Paulo, conte o que era o espinho na carne. Porque dá curiosidade, né? Mas nós não sabemos o que era. Eu vou passar aqui, né, algumas das coisas que os historiadores, que os teólogos dizem que poderia ser, mas ninguém sabe. Mas antes, eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. Veja só, o apóstolo Paulo, ele foi meio que constrangido a falar desse assunto para a igreja de Corinto, pela necessidade da igreja. Então ele contou
a respeito de que ele foi arrebatado até o terceiro céu, ou seja, até o paraíso. Mas vamos começar então a aprender sobre esse assunto aqui desde o primeiro versículo. Quando ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo estava dizendo assim: olha, eu não me glorio, eu não sou ninguém, mas eu vou contar para vocês então o que aconteceu, mas não para me gloriar. E aí ele começou a falar: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Então olha só, há 14 anos. O apóstolo Paulo, ele não gostava de falar dele próprio. E é o que a gente tem que fazer hoje. Quando você vê algum pregador, alguma pessoa falar muito de si mesmo, perceba que tem coisa errada aí. É claro que se você vai dar um testemunho, você vai falar alguma coisa, não estou me referindo a isso. Mas aquela pessoa que ao invés de falar de Jesus só fala de si próprio, então, fuja. Porque, olha só, o apóstolo Paulo aqui então, ele meio que se obrigou a falar desse assunto, mas já tinha passado 14 anos que isso tinha acontecido. Acontecido o quê? Que ele tinha sido levado ao céu. Ou seja, ele recebeu uma bênção tão maravilhosa, uma revelação tão maravilhosa de Deus, mas ele tinha ficado quieto. Ele não tinha saído espalhando para todo mundo. Agora, depois de 14 anos, pela necessidade da igreja, ele se obrigou a contar. Então ele falou que ele esteve, no céu, como ele diz aqui, ele foi arrebatado até o terceiro céu, ou seja, até o paraíso. Porque tem 3 céus, irmãos? Eu já preguei muito aqui sobre isso, já falei no estudo bíblico. Então tem 3 céus. Esse céu que a gente enxerga aí, que é o céu que fica azulzinho, O céu dos astros, do sol, da lua, das estrelas. E o terceiro céu, que é a morada de Deus. Então Paulo foi levado até o terceiro céu, que também é chamado de paraíso. E ele disse que ele não sabe se ele foi levado no corpo ou fora do corpo. O que é que ele estava dizendo aqui? Deus o sabe. Ele estava dizendo: eu não sei se Deus me levou até lá no corpo, quer dizer, se eu fui lá, eu fui arrebatado no corpo, ou se eu fui lá só através de uma visão. Ele mesmo não sabia, mas ele disse: eu estive lá. E aí então ele começou a contar e disse, no versículo 4 diz assim: quer dizer, ele ainda num detalhe, irmãos, ele começou a falar que ele conhecia um homem, ele não se manifestou que era ele, só depois ele deu a entender que esse homem que ele conhecia, que tinha sido arrebatado até o terceiro céu, depois então ele falou que era ele, antes ele disse: eu conheço um homem. Então, para ver como que não é necessário nós falar de nós, é necessário falar de Deus. Amém? Vou repetir, não estou falando aqui, quando nós damos um testemunho para a glória de Deus, não é isso, isso a gente deve fazer. Mas, a palavra de Deus tem que ser pregada, e não a necessidade da carne humana. Então veja só, ele disse então, depois de 14 anos que ele tinha ido no céu, e lá ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então ele foi no céu, ele viu coisas maravilhosas, porque o céu é maravilhoso, pelo que a palavra do Senhor nos informa. Mas ele disse: o que eu ouvi, eu não posso contar para vocês, porque é tão maravilhoso, que eu não sou digno de falar, de repetir o que eu ouvi lá. Então ele estava falando apenas que ele teve lá, mas que ele não ia se gloriar por isso,
mas que ele ia glorificar a Deus. Amém? Então diz ali, ó, no 5, de tal coisa me gloriarei. Ele disse assim, se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, é nas minhas fraquezas. Então o que ele estava dizendo? Eu não mereço nada, é Deus em mim. E é o que nós temos que fazer hoje também. E aí a gente vê, irmãos, muito, né, por aí, na internet, então, é uma enxurrada de pessoas que ficam falando que foram ao céu, que foram no inferno. Você já deve ter visto algum vídeo nesse sentido. E eu não estou aqui duvidando que Deus não possa levar. Deus pode. Deus pode fazer todas as coisas, mas tudo Deus faz dentro de um determinado propósito, não para que a pessoa depois se glorie. Então a gente vê muita coisa por aí, né, de pessoas que parece que amam o inferno, porque seguido estão postando vídeo de que fui no inferno e estava aí, tinha isso e tinha aquilo e aquilo outro. Eu não quero nem saber do que tem no inferno. Longe de mim, né? Mas se você olhar na internet, você vai ver muita gente assim, que é a primeira, segunda, terceira, quarta vez que já tiveram no inferno. Pelo amor de Deus, parece que amam o inferno, então querem ir para lá, vão, eu não vou. Né? Mas então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Para vocês terem cuidado com esse tipo de gente, com esse tipo de coisa, com esse tipo de revelação, de profecia, de profetada, né? Por quê? Primeiro porque a gente não conhece a pessoa pessoalmente, não sabe o estilo de vida, não sabe se é fiel a Deus ou não. E segundo, porque muitos em cima de... Porque se Deus dá, quero que você entenda isso aqui antes. Se Deus dá uma experiência assim para alguém, é uma experiência pessoal. É para aquela pessoa. Só que muitos começam a criar doutrinas em cima desses vídeos, dessas palavras que foram ditas ali, porque no inferno tem isso, porque o diabo faz isso no inferno. Para começar aí já estão mentindo, porque o diabo nunca foi no inferno, né? O diabo não está no inferno ainda, ele vai para o lago de fogo, mas ele ainda não foi. Então, tome cuidado com esse tipo de coisa. Porque daí começam a criar doutrinas em cima dessas revelações, dessas profetadas aí, e muitas vezes pode chegar a se tornar em heresia. Então, que a palavra de Deus não seja modificada, que a igreja não seja contaminada com essas coisas. Ah, pastora, mas então você não acredita que Deus mostra as coisas em sonhos, que Deus revela? Claro que acredito, eu mesmo já tive alguns, só que é para nós. Você pode até contar como um testemunho, mas a Bíblia também diz assim, quando tiverem sonhos, contem apenas como um sonho, como nada mais. E aí tem gente que tem sonhos e sai contando como profecias, e sai contando como, fazendo doutrinas em cima daquilo ali, quer dizer, modificando a palavra de Deus, fazendo com que as pessoas acreditem em coisas que se foi Deus que deu, Ele deu para aquela pessoa. Não é para fazer uma doutrina e acrescentar na Bíblia. O que tem na Bíblia é o suficiente e o necessário para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Ficou entendido isso, irmãos? Então, por que eu estou falando isso? Para você tomar cuidado. Tome cuidado, não se deixe levar por heresias, não se deixe levar por essas revelação. Primeiro, porque a gente não conhece a índole da pessoa que está falando. Então, cuidado. Mas Deus dá sonhos e visões? Sim. E a Bíblia tem vários exemplos disso. Mas no tempo que Deus deu aqui na Bíblia, era para que a Bíblia fosse escrita para que nós soubéssemos disso.
Hoje, quando ele dá, é para a experiência própria, é para a pessoa, então, não para ser acrescentado como palavra que tem que estar na Bíblia. É isso que eu quero que você entenda. Amém? Então, Deus dá sonhos e visões, com certeza. Mas não para ser dito que tem que ser feita alguma doutrina em cima disso. Então, cuidado com esse tipo de gente. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, que tinha todas as condições de contar o que ele viu no céu, ele preferiu não contar. E ele falou sobre esse assunto aqui só 14 anos mais tarde. Então, vigie nesse ponto. Cuidado. Cuidado, você não sabe o que essa pessoa vive, se é fiel a Deus ou não. Recebeu de Deus, guarde para si própria. E se quer contar, conte como apenas um sonho. Mas então o apóstolo Paulo levou 14 anos para contar isso. E depois então, como nós lemos ali no versículo 7, depois que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ou seja, ao paraíso, quando ele, vamos dizer assim, voltou para a sua vida normal, seja depois dessa revelação, né? Não que ele tenha saído da normalidade, não é isso, mas depois que ele recebeu essa bênção grandiosa de ter sido levado ao terceiro céu, ele recebeu também um espinho na carne. E é o que diz então aqui no versículo 7, que diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então Deus levou Paulo até o terceiro céu, e depois então, ele mesmo falou aqui, para que eu não me ensoberbecesse, quer dizer, para eu não ficar me gloriando por aí, dizendo, porque eu sou melhor que vocês, Deus deu para mim essa bênção, essa revelação, Deus me levou até o terceiro céu, eu sou melhor que todos vocês. Ele não fez isso. E para ele não fazer isso, então, Deus colocou esse espinho na carne. E hoje a gente vê, então, infelizmente, muitas dessas pessoas que dizem ir ao céu ou ao inferno, né? Não estou duvidando, estou deixando bem claro aqui, Deus tem os seus propósitos, mas que essa pessoa guarde para si próprio, se é uma revelação pessoal particular, né? Aí então, o espinho na carne de Paulo, chegamos no assunto então. Então, o que era esse espinho na carne? Veja só, vou citar aqui algumas coisas para vocês, à base de conhecimento, para que vocês entendam o que é isso, né? Então, um espinho, uma coisa que machuca, né? Que machuca, que dói, que faz sofrer. Então, ele recebeu esse espinho na carne. E alguns estudiosos, então, da palavra, alguns até escritores, enfim, tradutores também, muitas vezes podem dar a sua opinião. Então, diziam assim, que era um sofrimento físico. Antes dos tempos de Jerônimo, quem era Jerônimo? Era um teólogo católico, que ele falou que o espinho na carne de Paulo eram dores de cabeça. Mas da onde que ele tirou isso? Não sei. Aí também tinha um outro teólogo, o Tertuliano, que dizia que era dores de ouvido. Outros diziam ser epilepsia. Também, alguns estudiosos da palavra afirmavam, e esse aqui vamos dizer que seja o mais plausível, o mais que chegasse perto, mas que não se tem certeza que era um problema nos olhos por causa do que fala na carta aos Gálatas. Mas que a gente não sabe, a gente não pode afirmar.
Também diziam, né, alguns diziam que, dizem até hoje alguns, que era febre da malária, que causa, né, enxaqueca, delírios noturnos, esgotamento físico, todo esse tipo de coisa. Então, afirmavam que o espinho na carne de Paulo era isso, mas não se tem certeza. Então, seria um sofrimento físico. Aí, outros também afirmavam que era um sofrimento moral. Por quê? Porque devia de ser um remorso que o apóstolo Paulo sentia por ter perseguido a igreja antes de se converter. Então, alguns afirmam que o espinho na carne de Paulo era o remorso que ele sentia, porque ele ajudou a matar muitos cristãos, né, antes de ele se converter. Outros também afirmavam que ele sofria por ver que Israel permanecia na incredulidade. Israel, né, povo judeu, Paulo era judeu. Então, que era um sofrimento moral, porque ele sofria por ver Israel na incredulidade, não cria em Deus. Também diziam que eram injúrias, que alguém havia injuriado tanto a Paulo que ele tinha ficado muito abatido a ponto de ser chamado esse sofrimento, esse espinho na carne. Mas se fosse assim, quando ele contou isso aqui para a igreja de Corinto, já fazia 14 anos, então ele já estava com esse espinho na carne, com esse sofrimento há 14 anos. Então, quer dizer, eu acho esse aqui um pouco assim, muito sem sentido, porque por causa de alguma injúria, ele ia ficar abatido por 14 anos? Não sei. E também falam a respeito do sofrimento espiritual. Então, o Lutero, né, o grande reformador da igreja, ele dizia que o sofrimento, então, de Paulo, que o espinho na carne de Paulo, era o orgulho. Que Paulo lutava contra o orgulho. Não sei. Alguns outros teólogos gregos, eles diziam que eram porque as pessoas que se levantavam contra Paulo faziam ele sofrer. E isso fala em 2 Timóteo 4,14. Mas todo cristão tem, né, inimigos, pessoas que se levantam contra eles. Então, eu não acho que Paulo seria tão abatido a ponto disso. Outros também dizem que o espinho na carne de Paulo era o seu temperamento, o seu mau gênio, que ele era assim, intempestivo, ele era furioso. Então, que ele era o gênio dele, né, que ele lutava contra o mau humor. Outros diziam que era sua esposa, que tinha um temperamento forte e fazia Paulo sofrer. Só que nós sabemos que Paulo não tinha esposa. Ou a Bíblia não deixa isso claro. Então, o apóstolo Paulo poderia ser ou solteiro, ou viúvo, ou divorciado. Porque provavelmente ele tenha sido casado. Porque ele explica muito a respeito do casamento, né? E uma pessoa, para saber tanto a respeito do casamento, já tem que ter passado por um casamento. Porque senão fica ainda naquela ilusão de que o casamento é um mar de rosas. Não estou aqui. Como é que eu vou falar agora? Não estou aqui desprezando o casamento, tá, irmãos? Não me entendam por esse lado. Estou dizendo que não é tudo rosas. Tem sofrimento. E Paulo entendia muito bem disso. Então, provavelmente, ele tenha sido casado, mas não se sabe ao certo. E provavelmente ele foi casado porque Paulo fazia parte do sinédrio, né, da religião judaica.
E para fazer parte do sinédrio, precisava ser casado. Então, provavelmente ele foi casado. Mas aqui agora ele já não era mais. Só que a gente não sabe se ele era viúvo ou divorciado. Ah, pastora, mas divorciado? Sim, por causa que o próprio judaísmo, a religião judaica, mandava o cônjuge abandonar, no caso, a mulher abandonar o marido ou o marido abandonar a mulher, se essa viesse a se converter ao cristianismo. Então pode ter sido isso que aconteceu com Paulo, que quando ele se converteu a Jesus, a mulher dele o abandonou, ordenada pelos próprios da sinagoga judaica. Então pode ter sido isso, mas não se sabe. Então veja só, todas essas coisas que eu citei aqui, são sugestões, são opiniões, e que a Bíblia não nos fala a respeito disso, mas o que a Bíblia nos fala é que era um mal permitido por Deus para que ele não se engrandecesse pelas revelações que ele teve indo ao terceiro céu. Então era alguma coisa que Deus permitiu, né? E daí porque talvez você diga assim, mas pastora, por que eu tenho que saber de tudo isso? Bom, se você gosta de conhecimentos, né, gerais, históricos, por que não saber os conhecimentos da Bíblia? Que é o melhor que tem. Então são coisas para você entender melhor sobre esse assunto. Mas o que nós aprendemos aqui é não nos ensorbebecer, quer dizer, não nos gloriar, não nos achar melhor que os outros. Isso nós aprendemos então com o espinho na carne de Paulo, né? Agora tem um detalhe ali, olha só, no versículo 8. Por causa disto, 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Então, por causa desse sofrimento que Paulo passava, ele orou a Deus 3 vezes, pedindo, Senhor, me livre disso. Então, 3 vezes ele pediu isso. 3 vezes ele orou e pediu para que Deus o livrasse daquilo. E daí o que é que Deus respondeu? Olha só no 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo pediu 3 vezes para que Deus livrasse ele daquele sofrimento que nós não sabemos o que era. Um dia, né, como já falei, acredito que vamos saber. Mas hoje não sabemos, então tem todas essas opiniões, mas que a gente não pode afirmar nenhuma delas. Mas, veja só, Deus respondeu então para Paulo, não vou te livrar disso, né? Usando aqui outras palavras, mas não mudando o sentido do assunto. Então ele disse assim, ó, a minha graça te basta. É isso aqui que nós temos que entender para nós hoje. A graça de Deus nos basta. Quem sabe você diga assim, eu tenho sofrido há tantos anos com o mesmo problema, tenho pedido tanto para Deus me livrar disso. E Ele não me escuta, Ele não me responde. Ele já te respondeu. Através aqui desse texto, através da vida do apóstolo Paulo. Então se você está pedindo muito uma coisa, e Deus não quer te dar, primeiro é para o teu próprio bem, porque Deus não faz nada para nós para nos prejudicar.
Então, se Ele não quer dar aquilo que você tanto quer, que você tanto está pedindo, é porque Ele está te livrando de algo maior, de um perigo, de um problema. E Ele está dizendo para você, não diga que Deus não te responde, porque Ele já respondeu. O mesmo que Ele respondeu para Paulo, Ele pode responder para nós hoje. Ei, meu filho, para de me pedir isso. A minha graça te basta. Irmãos, o que é a graça? É um presente que nós não merecemos. Então Deus está olhando para nós e dizendo assim, você não merecia ser salvo. Mas eu te salvei na cruz através do meu Filho Jesus, então pare de reclamar da vida, pare de murmurar, pare de insistir naquilo que eu não quero. E a minha graça te basta, quer dizer, você é salvo? Dê graças a Deus porque você é salvo. Amém? Então a minha graça te basta. Paulo orou 3 vezes e não ousou orar de novo sobre esse assunto. E daí ele começou a dizer, então, sinto prazer nas minhas fraquezas. E Paulo sofreu muito pelo Evangelho de Jesus. Ele apanhou, ele passou fome, ele passou frio. Tudo quanto é necessidade que você possa imaginar, o apóstolo Paulo passou. E ele orou então essas 3 vezes. E teve uma outra pessoa que também fez uma oração 3 vezes. Sabe quem foi? O Senhor Jesus. Quando ele estava na cruz, antes de ele ir para a cruz, quando ele estava no jardim do Getsêmani, que ele pediu para Pedro, Tiago e João ficarem acordados orando com ele, e eles não ficavam e dormiam, né? Então Jesus ia orar, orou e disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Aí, voltava e encontrava os discípulos dormindo. Voltava e orava, 2ª vez, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Foi ver os discípulos, estavam dormindo de novo. Voltou para o lugar que ele estava orando e fez mais uma vez o mesmo pedido, Pai, se for da sua vontade, me livre desse cálice. Que cálice Jesus estava falando? De ficar separado do Pai por aquele tempo que ele ficou pregado na cruz. Porque ele estava levando sobre ele a ira de Deus pelos nossos pecados. Então Jesus não estava pedindo para Deus livrar ele da dor que ele estava sentindo já na angústia, depois da dor dos pregos. Nada disso, ele estava dizendo que ele não ia suportar ficar longe do Pai. Porque o Pai virou as costas para ele no momento que ele estava pregado na cruz. Porque naquele momento não era Jesus sozinho, era ele e o meu pecado, o teu pecado sobre ele. Então Deus se afastou. Por quê? Porque Jesus sofreu a ira do Pai por nós. E muita gente ainda pensa assim, mas por que será que o Pai se afastou de Jesus? Ele não estava se afastando de Jesus, mas ele estava se afastando do pecado que estava sobre Jesus, que era o meu e o teu pecado. Porque Deus é santo, ele não podia ver tanto pecado. E Jesus assumiu tudo aquilo. Um detalhe, Jesus nunca pecou. Ele assumiu o nosso pecado. Para poder nos livrar da dívida que nós tínhamos com o Pai. Por causa do pecado de Adão. Então nós tínhamos uma dívida muito grande. Que era impagável. Não tinha como pagar essa dívida para Deus. Jesus foi lá, morreu na cruz, pagou a nossa dívida. Quando ele morreu na cruz, ele rasgou eu sempre uso o exemplo da promissória. Quando você assina uma promissória lá em determinado valor, você assina e a pessoa que ficou para receber aquele dinheiro guarda. Foi o que Jesus fez por nós. Satanás tinha autoridade para levar a nossa alma para o inferno, porque Adão entregou.
Então alguém tinha que pagar o preço para que nós pudéssemos ser salvos. Quem é que pagou esse preço? Jesus. O que é que ele fez? Ele foi lá, pegou aquela promissória, vamos dizer, que não existia o papel, né? Mas no mundo espiritual eu estou falando. Ele rasgou, ele pagou a nossa conta. Quando você tem uma conta grande, você não gostaria que aparecesse alguém e dissesse, vou pagar tudo tuas contas. Tu está livre das tuas contas. Que maravilha, né? Todo mundo tem conta. A Jô chegou a fazer Então, foi o que Jesus fez. Nós nunca teríamos condições de pagar essa dívida para o Pai. E Jesus pagou. Aí daí, quando ele morreu na cruz, ele disse, tetelestai, ou seja, está consumado. Está pago. Eles não pertencem mais ao diabo. Então ele nos resgatou. Mas é claro que é só aquele que o aceita, né? Então Jesus fez isso por nós. E quando Jesus fez isso, então, o Senhor virou as costas para ele. Porque era muito pecado. Imagine desde o primeiro pecado, pecado de Adão, até o último ser humano que nascer ainda. Os pecados, todos dessas pessoas, de toda a humanidade, estavam sobre Jesus mesmo, de quem ainda não nasceu. Mas Jesus pagou. E antes então, de ele morrer na cruz, ele também orou 3 vezes. Mas no final ele disse que se cumpra a sua vontade, não a minha. Não tinha como passar dele esse cálice, porque senão nós estaríamos condenados ao inferno. Então, olha só, não significa que tem alguma coisa mística no número 3, porque se eu orar 3 vezes, então Deus vai atender o meu pedido. Não é nada disso, irmãos. O povo judeu, eles tinham, e têm, eu acredito que ainda tem, esse costume de repetir as coisas quando eles queriam deixar alguma coisa com mais importância. Por exemplo, nós, se você está escrevendo alguma coisa, você sublinha, você grifa, né? Você coloca em negrito, alguma coisa assim, para chamar atenção para aquela palavra, para aquele assunto. O povo judeu não, o povo judeu repete. Como tem lá no Salmo 136, várias vezes que diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. É o costume do povo judeu repetir. Então eles repetiram essa oração por 3 vezes. Tanto Paulo quanto Jesus. Mas não mudou a situação. Nem a de Paulo e nem a de Jesus. Por quê? Porque tem certas orações que a gente faz que nós achamos que é corretíssimo diante de Deus. Mas para que Deus não me responde? Porque Deus conhece o amanhã, nós não conhecemos. Amém? Então, se você está nessa situação, não diga assim, eu vou orar 3 vezes. Não faça isso. Isso é misticismo, é querer usar moeda de troca com Deus. Não faça isso. Porque essa oração que eles fizeram aqui era com uma sinceridade repetida, com carinho e o interesse, com uma angústia na alma. Mas era com um significado especial. Então eles oraram as 3 vezes, mas Deus não tirou o espinho na carne de Paulo. E Deus também não podia passar de Jesus aquele cálice. Porque senão nós não seríamos salvos. Poder ele podia, mas ele não quis fazer isso porque ele queria nos salvar. Amém? Amém? Então veja só. Tá, pastora, mas o que tudo isso tem a ver, então, comigo hoje? Porque quantas vezes, então, vou repetir isso aqui para você guardar bem. Nós ficamos pedindo alguma coisa, mas Deus já falou, não quero te dar isso. Cuide das tuas orações. Quer ver? Tem um exemplo assim bem fácil para você entender, eu já vou encerrar.
Quando Paulo disse ali no versículo, deixa eu ver aqui. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E Deus falou, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, um exemplo para você entender bem é essa palavra aqui de Deus, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você já deve saber disso, mas eu vou fazer você lembrar. Quando uma pessoa está se afogando, no rio, no mar, piscina, qualquer lugar que tenha água, a pessoa está se afogando, ela vai ficar se debatendo por um tempo, né? E as pessoas ao redor muitas vezes se desesperam e pulam na água para tirar rápido, não é assim? Mas a pessoa que faz isso corre um grande risco de ser levado para baixo da água também e morrer junto. Porque tem a hora certa para tirar a pessoa dali. Como assim? Se eu for, para começar, eu não sei nadar, tá, irmãos? Então eu fico a distâncias de água. Só a água do banho mesmo. E às vezes até no chuveiro eu me afogo. Já aconteceu. Mas se eu fosse querer salvar alguém que estava se afogando, enquanto estivesse se debatendo, eu ia agarrar essa pessoa e ia me levar para baixo. Nós dois íamos morrer afogados. Então o que a gente tem que fazer? Pelo menos é o que os salva-vidas, as pessoas que entendem disso, falam. Tem que esperar a pessoa afundar. Então a pessoa parou de se debater ali, afundou. É claro que também não vai esperar uma hora, né? Mas a pessoa afundou, agora é o momento de você ir lá e puxar a pessoa. Porque se não for assim, vai junto. Se afoga junto, porque a força que a pessoa está fazendo ali para tentar se livrar do afogamento é grande, que vai levar o outro para baixo. Então, o que isso tem a ver com essa palavra aqui? A pessoa que está se afogando só pode ser salva quando ela está morrendo, desistindo de si mesma. E Deus só pode agir na nossa vida quando nós desistimos de nós mesmos. Alguém captou a ideia aí? Quando nós falarmos como o apóstolo Paulo falou, não vou me engrandecer. Então eu vou me gloriar na minha fraqueza. O que é isso? Eu não sou nada e ninguém sem Deus. No momento que você parar de querer alcançar aquela bênção que você tanto deseja e ficar pedindo, quer dizer, quando você desistir disso, eu não estou dizendo que você não tem que orar, irmãos. Eu estou dizendo que sobre certas coisas você tem que dizer, não, eu vou parar. Eu vou confiar em Deus. O dia que Ele quiser, Ele vai me responder. E se Ele não responder? Porque Ele não quis, Ele sabe o melhor para mim. Então, quando você desistir de você mesmo, quer dizer, quando você desistir das tuas vontades. Eu digo você, mas é para nós. Quando nós desistirmos das nossas vontades, do nosso querer, não porque tem que ser assim, porque eu quero assim, porque eu vivo assim, porque se não for assim, eu vou ficar triste, eu vou abandonar Deus, eu não vou mais na igreja. Deus não vai fazer nada. Porque você está querendo lutar pelas suas próprias forças. Então, quando você estiver afogando que nem essa pessoa, Deus vai lá e te tira assim, ó. Ah, você desistiu, está quase morrendo? Então agora eu vou te abençoar. Ficou entendido isso, irmãos? Quem sabe você diga assim, ah, pastora, mas essa é uma palavra que não é muito fácil de aceitar. Mas é o jeito que Deus age, porque Ele disse que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós não somos nada, irmãos. Nós não somos ninguém sem Deus. Nós não conseguimos nem calçar um sapato se não for pela misericórdia de Deus. Você não consegue fazer isso aqui. Você não consegue respirar, eu não consigo respirar. Se não for pela misericórdia do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Mas tem gente que acha, eu estou aqui porque eu sou bom.
Você não é nada. Nós temos que reconhecer diante de Deus que nós somos pecadores, falhos, fracos. E que se não for Ele nos mantendo de pé, coitadinho de nós. E tem outros também que querem enfrentar o diabo na força do seu próprio braço. Ah, não, comigo não, pare. O diabo não tem vez comigo. O diabo enganou os anjos que viam a face de Deus. Ele não vai enganar nós. Nós só vencemos o diabo, nós só vencemos o mal em Cristo. Se você tem Jesus no coração, se você vive realmente para Ele, aí você não precisa ter medo do diabo. Mas não por você, pela tua própria força. Não, porque eu não tenho medo, porque eu... Não. Coitadinho de quem pensa assim, o diabo vai fazer gato, sapato, vai matar e levar para o inferno. Então, diante do Senhor, nós temos que reconhecer a nossa fraqueza. Ah, mas eu fraco, eu trabalho, eu me alimento, eu vivo, eu me mexo. E se Deus disser assim, basta. Hoje acabou para você. Você não tem condições e nem o teu dinheiro. A Bíblia fala isso. Que ninguém tem condições de acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Ninguém tem condições de, por exemplo, se está marcado para a pessoa morrer às 10 horas, a pessoa não consegue ficar viva até às 10:01. Entendido esse exemplo que eu dei? Ninguém pode. A hora que Deus diz, basta, basta. Então vamos reconhecer diante do Senhor que nós não somos nada, que nós não somos ninguém sem Ele. Mas também tem um detalhe. Só que esse versículo é mal interpretado. Tudo posso naquele que me fortalece. Onde é que fica essa palavra então, pastora? Se eu não sou ninguém, como é que fica esse versículo que diz que tudo eu posso naquele que me fortalece? É válido, importantíssimo e verdadeiro. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas naquele que me fortalece, que é Jesus. Sem Jesus, nós não podemos nem respirar. Quantas pessoas, infelizmente, né, irmãos, nessa pandemia aí, perderam sua vida. Acredito que muitos tinham dinheiro, mas puderam fazer para continuar vivo? Infelizmente, não. Então, sem Deus, nós não podemos nem respirar, podemos nada. Então, vamos reconhecer, o apóstolo Paulo reconheceu, ele orou 3 vezes e parou. Se Paulo fez isso, irmãos, se Jesus fez isso, orou 3 vezes e parou, porque perceberam qual era a vontade do Pai, então eu não estou aqui dizendo para você não ter uma vida de oração, não é isso. Nós devemos orar, com certeza. Todo momento, Jesus disse, vigiai e orai. Mas quando a gente sabe que a vontade do Pai não é aquilo que nós estamos insistindo, pare. Pare de pedir. Jesus disse que se cumpra a sua vontade, não a minha. O apóstolo Paulo entendeu, então vou me gloriar na minha fraqueza. Mas não que ele quisesse se gloriar, ele estava falando aqui, eu vou entender que eu sou fraco. Então vamos viver de acordo com a vontade do Pai. Eu já falei aqui que uma das orações mais difíceis de fazer é essa. Quando você fizer essa oração, é porque você realmente está entendendo, olha só, está começando a entender o plano de Deus para a tua vida. Porque nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. Eu estou aqui pregando para vocês, mas eu tenho que estudar para vir aqui pregar para vocês. Você acha que eu sei muita coisa? Eu não sei nada. Então a oração, uma das mais difíceis de fazer é essa. Pai, que se cumpra a sua vontade e não a minha.
Mas tem gente que não fala isso. E daí quando não se cumpre a vontade dele ou dela, não aceita que se cumpra a vontade do Pai. Então, se você está orando há muito tempo sobre uma determinada coisa e não recebeu, e você já entendeu que aquilo não é o plano de Deus para você, pare. Pare de pedir isso. Comece a orar para Deus te dar santificação, para Deus te encher do Espírito Santo, para o Espírito Santo te dar graça, entendimento, conhecimento na palavra, para que você possa viver de acordo com a vontade do Senhor. Quando nós lemos esse livro, irmãos, nós entendemos a vontade do Senhor. Não podemos não entender tudo, ninguém sabe tudo, tá? Mas Deus nos ajuda a entender aquilo que nós vamos precisar para poder viver melhor. Você crê nisso? Amém? Então vou repetir e encerrar. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aquele que não aceita as suas fraquezas, que não reconhece que sem Deus não é nada, não tem o poder de Jesus em sua vida. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que é isso? Quando você reconhece que você é fraco, você que se coloca diante de Deus e reconhece que o único forte, o único que tem poder é Deus. Tudo que fazemos é por Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?